Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 1 de maio de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 27, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus foi ter com os discípulos porque eles estavam no meio do mar e o barco era açoitado pelas ondas, ou seja, o barco estava no meio do mar e o vento era forte, o barco balançava, estava no meio da tempestade e o Senhor Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas com o propósito de livrá-los da tempestade, com o propósito de resgatá-los do meio do mar violento. E quando Pedro viu de longe, ficou assustado. Sim, porque os discípulos, quando andavam com o Senhor Jesus, na verdade eles eram muito ingênuos. Eles não tinham a noção da dimensão, do poder, da grandeza, da profundeza de Jesus. O conhecimento que nós temos hoje, por intermédio da palavra, eles não tinham, porque eles foram os precursores. Foram eles que deram início ao cristianismo com o próprio Senhor Jesus. Então muita coisa não era conhecida, não era sabida. A prova disso é que após a morte do Senhor Jesus, antes dele ressuscitar no terceiro dia, eles ficaram atordoados. Quase que incrédulos, perderam a fé. Ficaram confusos, como assim? Aquele que nos fez tantas promessas, que é o Filho de Deus, ele morreu. E hoje já é o segundo dia e nada de notícias dele. Se ele era o Filho de Deus, porque morreu e até agora não deu nenhum sinal? Então eles não conheciam o Senhor Jesus na profundeza, estavam a aprender. E não era o tempo também deles conhecerem na profundeza. Porque esse nível de conhecimento só é possível com o Espírito Santo de Deus. Depois do Senhor derramar do seu Espírito em Atos 2, deles receberem o batismo, aí sim os seus olhos se abriram. Eles começaram a entender, a perceber as coisas do reino. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e é verdade. Então ele desafiou: não, se és tu, chama-me, eu também quero andar sobre as águas. E o Senhor disse: vem. Se há uma coisa que a fé faz, nos torna ousados. A fé tira toda hesitação, toda vacilação. Vem. Porque ele sabia quem ele era em Deus, conhecia a sua identidade, o poder e a glória que estava sobre ele. Vem. E ele obedeceu, desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Milagre, nem precisa falar que é milagre. Homem nenhum anda sobre as águas. No sentido literal, no sentido humano, carnal, espiritualmente, andar sobre as águas é andar por fé. Então, ele andou para ir ter com Jesus. E tem um detalhe aqui.
Quando ele sentiu o vento forte, ele começou a afundar. Ele começou a clamar: Senhor, salva-me. E a primeira reação que o Senhor Jesus teve: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele duvidou e começou a afundar. Ele perdeu a fé. E por quê? Porque ele começou a observar o vento. Quando andamos com Jesus, devemos observar a Ele. Devemos olhar para Ele. Ter os olhos fixos nele, na cruz. Entender o seu amor, a sua fidelidade e os seus propósitos para as nossas vidas. Porque se começarmos a olhar para os ventos, para as tempestades, para os problemas, para o peso que nós carregamos, nós vamos afundar. Para o nosso passado, sim. Porque Pedro estava a ver um momento presente, um momento inédito. Estava a viver algo sobrenatural. Que nenhum homem conseguiria sem o poder de Deus andar sobre as águas. Mas ele lembrou: não, eu sou falho. Eu sou pecador. Como assim andar sobre as águas? Só o Senhor pode andar sobre as águas porque só Ele é perfeito. Mas há um detalhe: ele andou debaixo da autoridade do Senhor Jesus. É muito diferente. Aí a graça de Deus sobre a vida dele, cobrindo todos os seus pecados e iniquidades. O sangue de Jesus estava sobre ele. Mas ele lembrou quem ele era. Não, eu sou Pedro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu não gosto disso. Não, eu sou muito natural, eu sou carnal, eu sou homem, eu sou pecador. Não posso andar sobre as águas. Até hoje, o inimigo tem usado dessa estratégia para nos impedir de andar em fé, de viver milagres, de andar sobre as águas. Mas Deus quer que andemos sobre as águas. Andemos por fé, andemos de glória em glória. Essa é a vontade boa e perfeita do nosso Deus. Agora vem a parte que o Espírito Santo quer tratar aos nossos corações. Passado. O inimigo tem usado o nosso passado só para nos lembrar que não somos merecedores das promessas de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Um novo tempo, uma nova história. Deus, Ele enterra o nosso passado. E Deus faz renascer tudo aquilo que havia morrido, tudo aquilo que havia se perdido. Deus é o especialista em mudar histórias, mudar realidades. Hoje, durante o dia, o Espírito Santo ministrou no meu coração pessoas presas ao passado, que não conseguem viver o presente, como presas a traumas de infância, a problemas do passado. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Tivemos uma infância difícil, ok. Tivemos uma vida difícil, ok. Fomos rejeitados, humilhados. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova história. O nosso Deus é o Deus que faz o deserto se tornar um manancial de águas vivas. O inimigo está a prender, está a bloquear muitas pessoas. Deus quer curar a nossa alma.
Deus quer nos libertar dos traumas e das amarras do passado. Precisamos entender que a libertação é um processo. Libertação não é... Quando falamos de libertação, todo mundo imagina demônios manifestando, pessoas caindo, gritando. Não. A palavra libertação vem de liberdade. Tudo aquilo que nos prende, que nos amarra, que nos impede. Nós precisamos ser libertos de pensamentos, de dogmas, de doutrinas, de ideias que não somam, que não dão fruto. Todos os dias precisamos de nos libertar de alguma coisa porque nós absorvemos o mundo, vivemos nele e o mundo jaz o maligno. Então Deus quer libertar-nos do nosso passado. Eu vi espiritualmente adultos, humanamente falando, carnalmente, mas que no mundo espiritual estão presas lá na infância. São tristes, depressivos. E é isso que o inimigo tem usado para roubar as promessas. O inimigo, na verdade, isso é uma corrente. Isso é um bloqueio. Não precisamos repetir as histórias da família, porque Deus tem uma nova história, porque Deus tem um novo tempo. O passado serve de aprendizagem, não devemos banalizar, sim. Algum aprendizado nos trouxe. Mas Deus, concernente a Deus, Ele faz tudo novo. Deus tem promessas. O nosso Deus é bom em todos os tempos. Não precisamos temer o inimigo. Arriba não precisamos. Arriba permanecer sentados, comendo das migalhas que o inimigo preparou para nós, porque Deus tem um banquete farto, uma mesa. Arriba, Deus, nós te louvamos. Oh Deus, nós te exaltamos. Arriba, Deus, porque tu és bom. E a tua misericórdia, Deus, dura para todo sempre. Arriba, Deus, toda a honra e toda a glória. Arriba, Deus, sejam dadas a ti. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de mais uma vez, ó Deus, estamos unidos e reunidos na tua presença. Honras e glórias, ó Deus, sejam dadas a ti. Deus da nossa vida e da nossa salvação. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Arriba, Deus. Clamamos por misericórdia. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso passado. Ó Deus, de tudo aquilo que os nossos ancestrais fizeram contra ti. Ó Deus, os nossos pais e nós mesmos. Pai, porque o Senhor declarou, arriba, Deus, que há remissão para as nossas vidas. Arriba, Deus, que há perdão. Quando confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel. Arriba para nos perdoar. Arriba nos purificar de toda a injustiça. Lava, Deus, as nossas almas e os nossos corações. Ó Deus, pecados que o inimigo tem usado, Deus, como trunfo, como porta, para bloquear, Deus, o nosso avanço e o nosso progresso. Arriba, Deus, nós não somos o nosso passado. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Arriba, filhos de Deus. Arriba, filhos do Altíssimo. Ó Deus, comece a lavar as nossas almas. Visita, Deus, o nosso passado. Arriba, Deus, toda a alma angustiada. Ó Deus, toda a alma atribulada.
Arriba, Deus, toda alma ferida. Ó Deus, comece a sarar. Arriba, Deus, tu és o Deus que sara. Remova, Deus, a dor. Remova, Deus, a ansiedade. Remova o pânico. Arriba, Deus, o complexo de inferioridade. Ó Deus, toda mágoa, todo ressentimento que carregamos por esse passado, ó Deus, cheio de adversidade. Arriba, Deus, mas se o Senhor tem algo novo, transforma, Deus, os nossos corações, vai limpando. Arriba, Deus, limpa as nossas mentes. Limpa, Deus, os nossos corações. Arriba, Deus, precisamos do teu abraço. Ó Deus, o Consolador. Arriba, Deus, o Espírito Santo Consolador. Que venha, Deus, nos consolar, nos alcançar. Ó Deus, toda a infância perdida. Arriba, Deus, toda a vida atribulada. A cura. Arriba, Deus, em Cristo Jesus, a cura. Arriba, em Cristo Jesus, a libertação. O nosso Deus, arriba, pode pegar todos os cacos da nossa alma, e fazer um vaso novo. Faça, Deus, um vaso novo. Arriba, faça, Deus, para que o teu nome seja exaltado. Ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Arriba, Deus, todos aqueles que sofreram abusos, perseguição, rejeição, ó Deus, seja dos pais, do cônjuge. Arriba, Deus, dos familiares. E ficou uma ferida na alma. Ó Deus, sara essa ferida. Arriba, Deus, sara. Precisamos ter um coração são. Arriba, Deus, um coração limpo para te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, a tua palavra diz: quem subirá no monte santo do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Arriba, Deus, queremos te buscar de coração puro. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar, a amar. Arriba, Deus, remova toda a ira, toda a raiva recalcada, Deus, dentro de nós. E coloca paz. Ó Deus, aquela paz que excede em todo entendimento. Arriba, Deus, aquela segurança. Arriba, Pai, que só provém de ti. Ó Deus, homem nenhum dá segurança, apenas o Senhor. Arriba, Deus, porque a ação do homem é limitada. Ó Deus, mas o Senhor, arriba, pode todas as coisas. Arriba, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, lave a nossa alma, remova todo o peso, remova, Deus, toda a cinza. Traga, Deus, um novo tempo, traga paz, traga alegria. Arriba, Deus. Traga, Senhor Jesus. Arriba, Deus, a leveza. Transforma, Deus, completamente as nossas vidas. Arriba, Pai, guarda-nos do maligno. Ó Deus, fecha todos os buracos da nossa alma. Arriba, Pai, tapa. Arriba, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos guardar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos livrar. Ó Deus, dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Arriba, Deus, de todo mal que se levanta contra nós. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, jamais para todos sempre. Amém.